Eu vou começar, então, a apresentação, né? Provavelmente só para nós mesmos, mas acredito que depois, visualizado pelo YouTube, todo mundo tem acesso à apresentação. Antes, eu quero agradecer muito as minhas companheiras de pesquisa de tantos anos, Cristiane, que, além de ter sido minha orientadora no mestrado e doutorado, é uma incrível parceira de pesquisa no campo das ambiências, Glauce, Paula e Kátia, que não pôde estar aqui conosco, porque passou por uma cirurgia e ainda está convalescendo, então é uma situação bem complicada, por isso que ela não está aqui nessa mesa conosco. Mas agradeço muito a vocês, é sempre muito bom a gente estar junto e a gente ler o trabalho umas das outras. Eu sempre aprendo muito. Eu acho que essa sessão, inclusive, para quem estiver assistindo depois, será de grande aprendizado. Vou compartilhar aqui a tela. Nós fizemos uma apresentação conjunta. Essa apresentação, ela vai levando a pensar sobre todos os elementos que nós resolvemos escolher para falar da prática sensível da experiência urbana. Uma coisa muito importante de colocar é que esse 5 é um número engraçado, inteligente, mas, obviamente, ele não é o número máximo dos atos necessários para a prática sensível. Ele é apenas uma forma da gente dizer que existem caminhos, e como nós acreditamos nas nossas pesquisas, existem formas e métodos para que a gente possa praticar a cidade no campo da arquitetura e urbanismo, e principalmente pensar sobre ela, produzir ela, né? Tanto teoricamente quanto da forma prática. Então, essa sessão aqui, que tem a minha atuação como coordenadora da mesa, mas também vou apresentar um dos atos, né, um dos capítulos, que é o Partilhar a Cidade. Tem a professora Cristiane Rosa Duarte, que é do programa de pós-graduação em arquitetura da UFRJ, professora Cátia de Paula, que não pôde estar conosco, é a coordenadora da Universidade Católica de Joinville, professora Glaucio Coelho, que é do Departamento de Arquitetura da ESD UERJ em Petrópolis, e professora Paula Glione, que hoje trabalha como pesquisadora na Catholique de Louvain, na Bélgica. Então, agradeço muito, muito a todas vocês por nós estarmos aqui juntas, né? Primeira questão que eu trago, que é sobre a prática sensível. Eu vou tentar fazer uma introdução no nosso tema, né, que eu acho que é também a questão primordial. A prática sensível significa, antes de tudo, permitir que os sentidos falem antes das conjecturações. E isso, diante de um cenário bem diferenciado que a gente acabou de vivenciar e ainda vivencia pela pandemia da Covid-19, pelos usos e significações do espaço público, né, que nos levam a pensar sobre o que é a urbanidade, o que a urbanidade, em última instância, pode nos levar a pensar sobre a cidade. Essa prática sensível é justamente um médium de compreensão do valor do espaço cotidiano. As ambiências como sujeito e como estratégia para se pensar as pequenezas do cotidiano, as relações que são colocadas nas esquinas, nas praças, nas calçadas, nos espaços públicos, a ambiência é colocada aqui como um viés, um atravessador para essa prática sensível. Mas quem vive é o corpo, e o corpo experimenta a arquitetura através de variados elementos que vão da memória, da apropriação, da sua identificação com o lugar. Para concatenar todos esses temas que eu acabei de mencionar aqui, né? Como eu falei, a noção de ambiência ela é um filtro, ela é permeadora. As ambiências urbanas, elas apresentam essa zona temática que está entre o desenvolvimento do campo aplicado e do campo teórico. E por que a gente fala desse entre? Porque muito já se conjecturou. Termoambiências vem justamente de uma repaginação da noção de atmosferas, que foi muito colocada na década de 60 e 70 por pessoas como Gernot Böhme e principalmente por Juan Palas Marx, tornou um dos mais conhecidos nessa nossa teoria contemporânea. Mas essa transmutação, ela vem para dizer exatamente que todos os estudos voltados para essa ambiência, para essa atmosfera, vão usar técnicas para determiná-la. Técnicas que conduzem, obviamente,
a formulação de métodos, que podem vir por desenhos, leituras, cadernos de campo, análises in situ, análises das narrativas, consolidação de mapeamentos, todos eles, através de uma determinada estrutura narrativa, vão permitir o maior detalhamento dessa experiência espacial e dos usuários numa observação direta do pesquisador, que também não é neutro, que faz uma interpretação cultural e social desse lugar. Então, essa imagem, que é uma imagem, inclusive, de uma das nossas novas pesquisadoras no grupo, que é a Mariana Gum, fala muito sobre reconhecer esses dilemas da cidade, mas através da prática, porque nenhum sistema cartográfico, olhando do alto, conseguiria mapear o que está acontecendo embaixo dos arcos da Lapa, exatamente nesse momento. Bem, sobre a prática, como praticar? E como fazer da prática também um instrumento de reconhecimento espacial? Dessertor traz na sua invenção do cotidiano, esse amor pelo cotidiano, né? E convoca a fazer operações comuns, as mesmas que Walter Benjamin também trouxe. Quando lá, no início do século XX, ele começa a olhar como um personagem. Então, a narrativa da história e do local é colocado sob um novo viés, e não do viés interpretativo, mas do viés empírico, né? O empirismo, do vivido. E é isso que faz toda a diferença, porque a prática da vivência, inclusive é o último ato que a gente vai apresentar aqui com a professora Cristiane, é essencial ao reconhecimento da atividade urbana, porque é a nossa maior atividade de presença no mundo. Nós vivenciamos as cidades. Nós vivenciamos porque nosso movimento gera ação e ação é percepção. Então, para atuarmos como pensadores e planejadores, praticantes da arquitetura e urbanismo, numa transversalidade com outras ciências, nas cidades, a gente precisa justamente falar dessa vivência social, de como ela acontece. Nós escolhemos esses 5 atos: partilhar a cidade, praticar pela memória, praticar pelos sentidos, pela cultura e pelas emoções, e vivenciar, fazer a vivência da cidade. Uma pessoa muito importante, um teórico muito importante, que é arquiteto, Peter Zumthor, ele traz no seu trabalho Atmosferas 9, na verdade, 9 ações possíveis para a gente entender o que é arquitetura pelo campo da sensorialidade. Mas acho que mais importante do que isso é o que ele traz numa palestra que ele chama Presença em Arquitetura, em que ele fala: toque de perto, aproxime-se, busque entender o que emana e o que pode fazer construir uma ambiência local. Justamente porque nós percebemos de acordo com a ambiência, com aquilo que está acontecendo, né? Ela é um objeto de percepção. Justamente por isso, quando o Zumthor está falando com os estudantes em Harvard, que é o momento em que ele faz essa palestra, ele propõe um exercício que é a casa sem forma. Esse exercício, ele deveria ser feito pelos estudantes apresentando uma casa, a casa dos seus sonhos, sem planta, sem cortes, sem maquetes. Ele faz com que os estudantes entrem em contato com todos os seus atos perceptivos para conseguir mapear o que é essa casa. E o que ele permite? Ele permite os desbravamentos, né? Os desenhos livres, as narrativas soltas, a busca de informações e de referências, todos para que os sentidos humanos, todos os sentidos, não apenas aqueles 5 aristotélicos, né? A audição, paladar, tato, olfato, e a visão, né? Não apenas para que eles, mas todos os outros, de estereocepção, propriocepção, como estamos no mundo, sejam colocados. Então, os elementos que são trazidos à tona por arquitetos urbanistas são formas de mapear o mundo sensivelmente. Esse mesmo exercício, ele podia ser feito para uma cidade, como foi feito por alguns arquitetos urbanistas, até a gente pode falar do Archigram, do Superestúdio na década de 60, 70, pensando cidade por formas de exploração do desenho e do mapeamento, mas principalmente porque a gente tem uma tensão conciliadora entre o que eu desejo e o que eu não desejo. Na hora que você está lidando com outros elementos que não são apenas os sistemas gráficos de mapeamento
de topo, de cima, a gente está lidando com aquilo que o nosso corpo está sentindo ali dentro do espaço. Então, encontrando frestas, caminhos, né, para o encontro ou para a perdição, que nos permite elucidar a vida coletiva na cidade, nos permite ir adiante. Então, tempo e espaço, nessa prática sensível, são colocados e são produzidos socialmente, né, para que, em determinado contexto, você pratique um espaço de uma determinada forma. Voltamos, assim, lá no início, que foi colocado, né, os 5 atos, com a necessidade de atuar. Atuar na cidade, estar nela e vivê-la pelas suas mazelas e benesses, é o campo principal da nossa atuação. Então, o que nós queremos atentar, que são esses atos humanos, justamente para que, em benefício de uma teorização de uma prática, a gente possa gerenciar conflitos e também descobrir similaridades, né? São 5, como eu falei com vocês, é uma brincadeira que a gente está fazendo aqui, é muito pretensioso, né? Mas é justamente como se a gente pudesse contar, como se a gente pudesse prever que existem alguns passos possíveis para que os atos ordinários, os atos do cotidiano, sejam levantados. O objetivo geral, então, dessa sessão é colocar em evidência 5 atos para essa prática, que arquitetos e urbanistas no campo teórico e prático podem levar adiante e como podem beneficiar também formulações e proposições futuras. Bem, o primeiro ato será a cidade partilhada, como eu já tinha marcado para vocês. Eu mesma continuarei apresentando e vou falar sobre relações entre público e privado, principalmente na esfera da interpretação humana, não aquilo que está codificado no sistema sobre o que é um espaço público e um privado, chegando à necessidade da gente borrar essas fronteiras. Então, o desejo de partilhar uma cidade borrada, isso é o grande mote do primeiro ato. O segundo ato vai ser colocado como a memória em seu lugar de ação, de alongamento, de distensão, né, que provoca uma relação da arquitetura, mas também da sociologia, da psicologia, né, com seus conceitos, e principalmente da sensibilidade humana. Se nós podemos nos colocar os acontecimentos dessa vida urbana como uma possibilidade de reescrever as histórias, a gente está chamando a memória desse processo da reescrita, né, de fazer histórias. Então, esse será o nosso segundo ato. O terceiro ato, falando sobre os sentidos humanos e as reverberações no ambiente, em que também, aí a gente já está entrando na questão das respostas obtidas por essa análise de cegos congênitos. A professora Kátia, que não poderá estar aqui conosco, fez um trabalho incrível e profundo no mestrado para afirmar que, pela sensorialidade, uma arquitetura pode ser detectada. A compreensão do espaço físico pode acontecer. O quarto trabalho, ainda no sentido, né, dos sentidos, a gente vai falar das emoções. As emoções são colocadas aqui em questão, tentando entender o grupo cultural ao qual elas pertencem. Então, é uma cidade narrada, aquela em que a narrativa coloca para fora justamente o que pode suplantar o racionalismo urbanístico, né, de representação ainda das cartas e dos mapas, sem a noção da emoção humana. E a cidade refletida, como ela vai ser colocada, né, aquela que pode ser colocada como um espelho, ela vai ser apresentada justamente para dizer do valor dessa narrativa. E, por fim, percursos e experiências pelas ambiências, que é o nosso fechamento da sessão, resume a sessão com essa carga subjetiva e qualitativa que todos os outros atos têm, mas que principalmente só são trazidos por uma ressignificação, uma reconstrução do espaço vivenciado. Bem, e eu espero que eu tenha sido assim bastante sucinta e sintética nesse momento para apresentar até onde vamos chegar, e vou de pronto passar aqui nesse momento para a apresentação do primeiro ato, que é justamente comigo, a cidade partilhada. Nesse ato, como eu disse para vocês aqui no início, né, que são condições, é um número de aposta, né, que a gente pode dar. A gente não está falando que são sistemas sequenciais ou passos sequenciais, pelo contrário,
A gente está falando que são possibilidades. E a primeira possibilidade é entender até onde o nosso corpo vai e até onde ele é barrado. A ideia de uma cidade dividida por um domínio do público e do privado, que a arquitetura faz muito bem, traduzindo entre outras permeabilidades, né? Semipúblico, semiprivado, semipúblico-privado, né? A arquitetura tentou, por um tempo, construir isso, inclusive em sistemas gráficos. A gente sabe que na vivência espacial, as corrupções do corpo, fazer coisas para as quais não estavam previstos alguns elementos espaciais, são eles que falam o que é o domínio público. Então, cidade e domínio público são termos complexos, mas justamente ganham sentido nessa oposição do privado, daquilo que eu não posso fazer. Então, a primeira pergunta é: o que é público, o que é privado e como borrar essas fronteiras? Uma resposta, a resposta que eu estou trazendo aqui, que é um ato humano, é partilhar. Mas é partilhar não apenas o espaço, mas a experiência. Partilhar é uma palavra importante nesse momento, justamente porque segundo o Laval, né, ele coloca uma questão que 3 dimensões do público podem ser trazidas como adjetivos. A gente pode pensar em público versus privacidade, a gente pode pensar em público versus intimidade ou público versus sociabilidade. E tudo isso é diferente. Cada um deles é diferente do outro. A ideia de um domínio público em que o ser humano atua, em que a res publica, né? A região da fala, a região da colocação é possível, muitas vezes ela é cerceada, ela é cortada por valores de poder, que vão se representar, obviamente, em símbolos edificados, urbanos, né? Que estão na cidade. Como borrar, então? Como fazer essa borra para que a gente consiga subverter algumas ações, maquinar novas relações de público e privado? O espaço público é onde todos podem ou onde todos devem estar? Essas perguntas eu estou trazendo e eu trouxe no momento em que estava construindo o texto, né, o pequeno texto que formou essa apresentação, porque justamente o espaço público é onde encontramos o exercício da coletividade. E muitas vezes a luta para que o exercício da coletividade aconteça já transforma um espaço em público. E diante dessa discussão, o valor da afetação e da sensibilidade humana na valorização desses espaços é muito importante para o agenciamento, um agenciamento de um espaço sobre o outro. Então, a nossa pergunta é como compartilhar? Como partilhar? Partilhar é dividir e distribuir, desculpa, né? Então, quando eu divido e quando eu distribuo entre as pessoas, eu estou partilhando. Cada um tem um pedaço. Compartilhar, que é distribuir junto, conjunto, é justamente essa superação e essa maquinação do domínio público. Para uma cidade ser partilhada, eu preciso entender onde eu posso participar e onde eu não posso participar. Mas para ela ser compartilhada, basta que alguns juntos definam que alguma coisa pode acontecer. Então, no campo das ambiências, e alguns estudos já têm falado sobre isso, né? Uma ambiência de resistência, uma ambiência de superação, onde a gente verifica a atuação mesmo fora dos códigos urbanos, a gente tem um ato de compartilhamento. Eu estava ontem, só para dar uma parada aqui nesse papo mais teórico, eu estava ontem vendo um livro em casa com um dos meus filhos, e o livro se chama O Grande Trem da Amizade. O título nem é tão bom para a qualidade do livro, que fala que um homem esperava que alguém saltasse de um trem para encontrar com ele na estação, e ele esperou por muitos anos sentado. Até que um dia, ao invés de esperar, ele resolveu entrar no trem. E quando ele entrou no trem, esse trem passeou por uma cidade e ele viu outra pessoa sentada, esperando alguém sair também do trem para encontrar com ele. E ele chamou a entrar no trem. E no final das contas, um vagão inteiro ficou cheio, todos os vagões do trem ficaram cheios, com pessoas que esperavam o encontro e decidiram fazer o encontro acontecer. No meio da viagem,
eles já tinham passeado por todos os lugares procurando pessoas até se darem conta que o grande encontro aconteceu no movimento do trem. E naquele movimento do trem, eles decidiram que eles todo o ano possível, se encontrariam naquele lugar, um lugar que eles estabeleceram, marcaram lugar, marcaram presença, construíram uma ambiência. O livro é lindo e o livro fala justamente que a partilha é a espera, mas a compartilha é esse ato do movimento, é o ato de agregar, né? E eu achei importantíssimo trazer aqui, porque ele também falou muito para mim. Então, longe de tentar buscar o espaço como totalidade desses dispositivos materiais, em que eu posso acessar um edifício, ou eu não posso acessar um edifício, eu posso acessar uma praça, ou eu não posso acessar. Muito longe disso, a nossa compreensão fenomenológica desse jogo de significantes sensoriais é muito mais importante. Quando uma criança está tomando banho num jato d'água, todos estão convidados a integrar essa ação, porque ela referendou esse ato, assim como outras pessoas. E ela só vai deixar de fazer esse ato se outra pessoa, se outro corpo barrar essa ação. Com essa multiplicação de espaços categorizáveis, né, com a injeção de capital, capital que privatiza os usos, que inibe a expansão desse corpo, aí a gente começa a entender que tudo que a gente entende de espaço público-privado pode estar sendo corrompido. Então, é preciso que os indivíduos da cidade, justamente, transformem todos esses espaços em partilhas, em laboratórios. E o laboratório acontece quando um ou mais, no espaço urbano, se juntam para experimentá-lo. Bem, um pouquinho adiante, que eu posso levar também, é que para a gente poder experimentar, e esse ato da partilha só vai acontecer se nós nos sentirmos afetados, afetarmos e nos sentirmos afetados pelo espaço, esse espaço social, né? Essa teoria, que também foi formulada nesse momento de grandes inflexões do pensamento do urbanismo mundial, na década de 60, 70, surge com o Tompkins, né? E em 1962, basicamente, Sylvan Tompkins fala da teoria do afeto, que justamente pelas ações humanas, pelo ato humano, mas ele fala da ação, do gesto. Se eu entro na água, como estava aquela criança, se eu pulo uma barreira para fazer um ato, né, eu estou também afetando o espaço físico e me afetando, afetando uns aos outros. Essa teoria dos afetos, por muito mais, foi levando a essa construção de que a ambiência funciona quando os sentidos e as afetações estão ativadas, assim como as emoções são despertadas, numa antropologia das emoções que Glaucio vai falar um pouquinho mais adiante. Num texto do Bernard Tchoumi, de 1994, que se chama Architecture and Disjunction, disjunção, né? Tchoumi coloca a arquitetura como o lugar onde os espaços e as ações se confrontam. Ele já dá essa borrada de vez para dizer que todas as esferas que são nominadas como domínio público ou domínio privado também estão recebendo uma atuação muito maior, que é uma atuação de quem solicita esse uso do espaço. Pode ser o poder governamental, pode ser o poder econômico, mas também pode ser o próprio corpo, que impede o uso de outro corpo. Então, o entendimento mais complexo dessa relação está justamente nos padrões de apropriação. Como é que os corpos estão gerando esses usos e como nós nos sentimos livres, ou como a cidade permite a liberdade para que haja mais atos e mais possibilidades de borrar fronteiras. Esse borrar fronteiras está nessa experiência dos atos que vem pela soma das ações, a construção dos afetos no ambiente. Para construir afetos, a memória tem que ser trabalhada, a memória tem que ser ativada, a nossa noção de identidade tem que ser interpelada, de apropriação, que são exatamente esses impactos, né, cognitivos. Então, afetar e ser afetado, Guattari já lembra disso, né, que os afetos são seres cuja validade reside em si e excede qualquer indivíduo, né? E ele já traz isso que justamente a qualidade de afetar e afetado, de ser afetado, está quando o espaço permite a liberdade de borrar as determinadas fronteiras. E tudo isso para a gente chegar num ponto de construção que é
uma expectativa no campo científico, mas também no campo da prática, de que novas formas de analisar o espaço público das cidades e novas formas de pensar sejam emergidas dessa noção da partilha e da compartilha, que tem a ver com essa visão tensionadora do mundo, né? E que a teoria dos afetos traz também, aliás, traz muito bem, que é parte de uma filosofia, né? Se eu tenho pessoas, eu tenho atos. E se eu tenho atos, eu tenho ações e reações. Toda ação me gera uma percepção, e esse espaço, e essa cidade, e esses lugares, eles são reinterpretados justamente por uma dimensão, que é uma dimensão dialética, de ida e de retorno. Afetações geram ações que possibilitam as insurgências e as disjunções que o Bernard Tchoumi falou lá em 1994 com Architecture and Disjunction. E é isso que eu queria trazer para vocês nesse ato, esse ato essencial, que é a necessidade de partilhar, de estar em movimento, que é o mesmo ato desempenhado por aquele indivíduo que, depois de muito sentar e esperar alguém sair do trem, resolveu entrar no trem, resolveu fazer o seu movimento acontecer. Muito obrigada. Eu vou passar então a palavra para Paula Glioni, que vai falar do próximo ato. Paula, está sem som. Desculpa. Bom dia, todos e todas. Primeiro eu quero agradecer a Ethel pelo convite e por essa apresentação e por essa introdução também tão inspirante. E agradecer às outras colegas também por essa parceria aí. O tema da memória é um tema muito querido para mim. E na minha apresentação eu vou passar, assim, de maneira bastante breve, por alguns pontos que têm nos dado suporte conceitual para as reflexões e projetos que ao longo dos anos aí a gente tem feito no LASC, né? Em relação à memória. Que pontos, então? Quais pontos que eu vou passar, que eu escolhi? Primeiro, a ideia de memória como uma prática, a prática da memória. A ideia de arquivo urbano, a ideia de praticar a urbanidade de uma cidade pela memória e, finalmente, a ideia de lugares traumáticos. Bom, eu começo, então, com a ideia da memória como uma prática, que pressupõe pensar a ideia como algo que se exercita. E isso é um deslocamento bem importante no imaginário, vamos dizer assim, não hegemônico, mas no imaginário comum, um imaginário corriqueiro ocidental em relação à memória. E a gente, essa ideia, né, da memória como algo que se exercita, como uma prática, ela tem a gente pode encontrar muitos pensadores, ideias inspiradoras para isso, e uma delas é o pensamento de Paul Ricoeur, quando ele diz: prefiro falar de trabalho de memória do que dever de memória. Quando, ele diz, quando a memória é um incontornável da hominização, ou seja, é algo inevitável no tornar-se humano. Então, não tem por que pensar na memória como um dever. E ele ele apresenta essa ideia num movimento de crítica aos revisionismos, né?
aos discursos e práticas, ideias revisionistas, que vão, né, criticar as políticas de memória, principalmente a partir da segunda metade do século passado e na virada do século. O Paul Ricoeur, ele vai fazer parte dessa crítica, esse revisionismo, mas de alguma forma, dizendo, se temos que fazer uma crítica ao continuismo que os revisionismos têm, isso não significa jogar a memória fora, mas significa, talvez, pensar o que significa a memória, ou de que memória nós queremos falar e praticar aí nas práticas culturais, enfim, nos movimentos culturais, etc. Comumente, somos levados a pensar na memória como uma espécie de baú onde estariam guardados aí, né, ao longo dos anos, coisas preciosas. E a memória seria, ou uma performance de memória, seria um pouco descobrir caminhos para se chegar nessa caixa preta, né? Uma ideia que muitas vezes é usada, né? E a psicologia, ela tem uma psicologia científica, ela tem um papel muito importante nessa ideia, né, da memória como uma caixa preta que está lá, né, com as coisas que ao longo da vida a gente foi guardando, coisas que são originárias, coisas que dizem da nossa verdade e que estão lá guardadinho dentro da nossa mente, e que a memória um pouco descobrir os caminhos para se chegar, para abrir, né? Como é que a gente abre essa caixa aí preta e descobre aí as coisas preciosas, originais, etc, etc. Claro que isso né, eu estou fazendo uma imagem bastante simplificada, mas a verdade é que se a gente faz uma enquete assim, muito superficial e pergunta para as pessoas qual é a imagem que você tem de memória, acredito que a gente chegaria muito perto desse imaginário aí de alguma coisa, e, portanto, de alguma coisa que está lá, guardada, estática. E, evidentemente, que esse imaginário de memória, quando ele sai do campo da psicologia, onde ele é cunhado, vamos dizer assim, né, e vai para outros campos, né, ele desloca esse mesmo sentido, né, de memória como esse trabalho de resgate, né, de resgatar alguma coisa lá que está em algum baú fechado. E, inclusive, se a gente for pensar hoje em dia, uma ideia que está bastante revisitada, né, pela neurociências, né? A ideia de uma performance de memória melhor é sempre a ideia de uma quantidade ou mesmo uma qualidade maior de lembranças que a gente é capaz de fazer, né? De acesso, né, mais eficaz, mais rápido a essas informações que estão aí em algum lugar. Bom, em 1984, o filósofo francês Jacques Derrida, ele faz uma palestra intitulada O Mal de Arquivo, Impressões Freudianas. Essa palestra, ela deu origem a um dos livros mais importantes do Derrida, né? O Mal de Arquivo. Em português, a tradução é O Mal de Arquivo, Impressões Freudianas, né? Essa tradução, ela resgata o título original dessa palestra.
Bom, essa palestra, ele é convidado para fazer essa palestra num, num contexto, e era o objetivo desse evento, de discutir sobre os arquivos do mal, ou seja, né, os arquivos secretos das guerras, do nazismo, de todos os, enfim, de todos esses arquivos, né, dos estados todos de repressão e tal, os arquivos do mal. E o Derrida, então, ele faz um deslizamento, vamos dizer assim, né? E ele faz um convite, um elogio. Vamos, em vez de falar dos arquivos do mal, vamos falar do mal do arquivo. O que é o mal do arquivo? Este mal, né? No sentido de isso é que todos os seres humanos estão impelidos a fazer, que é construir os seus arquivos, né? Esse mal que é alimentado, vamos dizer assim, pelo desejo de memória, que habita aí todo o ser humano na sua necessidade de conhecer a sua verdade, né? O Freud fala muito disso, né? Isso que toca a todo ser humano, essa necessidade de conhecer a nossa verdade, né? E que o Derrida vai dizer esse desejo de memória, que é um desejo inquietante, não é bonitinho, não. É um desejo inquietante, desconfortante, de um estado de, aí palavras dele, espera sem horizonte acessível. Porque, na verdade, o que está lá na ponta não é esse baúzinho com coisinhas prontinhas que a gente vai abrir e vai dizer, então está aqui a verdade da minha vida. Porque não tem essa resposta, ela não existe, né? Ela precisa ser construída. Né? A verdade da nossa vida, ela precisa ser construída através no trabalho ardiloso, né? E aí, usando as palavras aí aqui do Benjamin, né? Que aí a Teu já citou, né? Que ele vai dizer o ardiloso trabalho de memória, né? Nesse ardiloso trabalho de construir os arquivos que, na verdade, constroem a nossa história. Arquivos que são construídos a partir, né, com os caquinhos aí, né, com os caquinhos aí da nossa história, que a gente precisa estar montando e, nesse sentido, inventando uma história para nós. E isso é uma das coisas, é uma das ideias, vamos dizer assim, né, que está na base da psicanálise, da teoria psicanalítica sobre o ser humano, né? Essa possibilidade, na verdade, que a gente tem, né, de construir a nossa própria história, porque sempre se trata disto, né? A partir do quê? A partir das marcas, das impressões que vão se imprimindo aí ao longo da nossa vida. Essa palestra dele, esse convite que ele faz, então, a pensar nisso, não, que esse destino ao qual não temos como fugir, que é de construir arquivos, ele vai tirar de um modelo freudiano, do Freud, de uma das teorizações do Freud, de um momento específico
da construção teórica dele, em que ele imagina o psiquismo, o mundo psicológico, como uma máquina de escritura de impressões, né? De todas as impressões, todos os nossos sentidos, né? De todos os estímulos que vêm pelos nossos sentidos externos e internos, como a fome, por exemplo, o medo, enfim, mas de tudo que a gente vê, toca, ouve, que vão deixando essas marcas no nosso psiquismo, vamos dizer assim. E o trabalho de memória é organizar essas marcas, essas impressões, e com isso construir histórias que deem sentido e sustentação aí para a nossa vida. Esse é o trabalho, né? E é uma forma assim bem fácil de entender um pouco um dos efeitos dessa teoria do Freud é quando justamente ele muda toda a sua técnica de cura, vamos dizer assim, né? E da hipnose para a associação livre. Ou seja, né? Antes, a hipnose é um pouco isto, né? Você não conhece a sua verdade, ela está guardadinha lá dentro de uma caixinha, que a sua repressão não permite você abrir essa caixinha. Então, eu hipnotizo você não vai estar consciente, né? E nós vamos chegar lá nessa caixinha. Você vai me contar o que aconteceu. Quando você acordar, eu conto para você, olha, aconteceu isso e isso. Né? Vamos dizer, esse é um pouco o trabalho da hipnose. O Freud vai se dar conta que isso não é terapêutico. Porque, na verdade, o que importa é que que essa pessoa construa essa história, e por isso que ela vai fazer associações livres. E é essa história que ela está construindo que é a que vale. É essa história que ela é capaz de construir juntando aí os caquinhos da vida dela, é essa que é capaz de dar um sentido e que é capaz de dar uma resposta para ela. Por que eu estou aqui? Por que eu faço isso? Mesmo que não sejam, mesmo que porque eu faço determinadas escolhas, mesmo que talvez não sejam as escolhas mais bonitinhas, mas eu faço elas porque isso tem uma história, né? Então, é essa mudança, né? Então, esse trabalho que vira um trabalho terapêutico é um trabalho de memória. Quando você vai fazer uma análise, você vai fazer basicamente um trabalho de memória. Você vai estar reconstruindo os arquivos da sua história. Então, aqui chegamos no segundo ponto, a ideia de arquivo urbano. Por isso que a gente vai pensar nessa ideia de arquivo urbano. A prática da memória, então, na cidade e da cidade, passa pela construção de arquivos urbanos, arquivos da cidade. O que requer é um desejo de memória, né? O que talvez seja uma das tarefas, vamos dizer assim, né? Dessa prática da memória na cidade. É um pouco incentivar esse desejo de memória, né? Do coletivo, no coletivo da cidade. Poderíamos então dizer que usar a memória como um dispositivo de projeto, de estetização da cidade, significa trazer a peste para a cidade. Essa é uma ideia que o Freud tem, eu adoro essa ideia, que é que ele fala isso quando ele é convidado por uma sociedade dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos com toda uma outra
todo um outro suporte de teórico de psicologia, né, behaviorista e tal, convidam o Freud para ir lá dar uma palestra. E quando ele está se aproximando de navio, né, aí ele vê lá as pessoas lá, os psicólogos abanando, né, e ele diz, então, eles não sabem que eu trago a peste. A peste é a psicanálise, né? Que é justamente isso, que é uma proposição ardilosa de se colocar no trabalho de construir a sua própria história. E por que faríamos isso, né? Por que provocar o desejo de memória na cidade? Porque isso é um compromisso ético, né? O Walter Benjamin vai dizer, com a história, é assumir o nosso dever de transmissão, né? O Walter Benjamin insiste muito nisso, nosso dever de transmissão e, portanto, o nosso desejo de futuro, que é uma das questões, por exemplo, né, que o Charles Melman, é um psicanalista francês, né, que insiste muito nisso, nos fazendo lembrar que hoje um dos grandes desafios, né, dessa empreitada da questão da memória é que nós vivemos numa sociedade onde a subjetivação ela se faz pelo consumo, pelo efêmero, pela velocidade, né? E então, ou seja, uma forma de ser sujeito no qual nós não nos sentimos muito comprometidos com o futuro. Então, realmente é muito difícil nesse contexto subjetivo de ter aí um desejo de memória. O trabalho de arquivo, né, de construção de arquivo é feito, né? Então, seguindo essas pistas aí de reflexão do Derrida, enfim, e do Freud, pela composição de marcas, das impressões deixadas no caminho. E, portanto, memória, a prática da memória é muito mais um trabalho arqueológico, vamos dizer assim, do que um trabalho de resgate, né? De transposição. Um trabalho, então, sempre que é um trabalho de escolha, nesse sentido, que é a dimensão política da memória, né? Dessa memória que é uma memória de construção de histórias, onde o que está em jogo, né, na construção de arquivos é a resposta para a questão: que história queremos construir para esta cidade? Nesse sentido, a memória é um potente elemento de transformação da cidade e, portanto, um elemento de prática da urbanidade. E aí chegamos no terceiro ponto, né? De prática da urbanidade de uma cidade, isto é, do seu potencial de mutação. A prática da memória remete ao desejo de cidade, no que a cidade porta de urbanidade, de possíveis, de aberturas, de repetições diferenciais, o que a Ethel falou, né, tão bem aí na fala dela, né? Essa dimensão das experiências que abrem, né, para possibilidades, né, para outros possíveis. Isso que é a urbanidade da cidade, né? E isso que nos faz, é uma coisa que eu tenho pensado, enfim, isso que nos faz gostar tanto de cidade, né? Porque às vezes a gente fica assim, é tanto problema na cidade, né? E agora é vírus e é falta aqui, né? Falta de energia, é tanto problema, é violência, é tanto problema, poluição e tal na cidade. Mas por que a cidade só continua aumentando, né? Por que na verdade as pessoas querem essa luz que tem na cidade, negócio, as borboletas aí, né? Elas vão para onde tem a luz, né?
que luz é essa, né? O que a gente, na verdade, continua buscando, né? Nas cidades. É essa abertura, né? Isso que o Manuel Delgado fala, né? É a urbanidade, né? E o Nietzsche lá já falava, né? Esses possíveis todos, né? Que a cidade oferece, oferece na sua urbanidade, né? Justamente nessa possibilidade de ser mutante, de acolher experimentações. Eu tenho acompanhado aqui na Bélgica intervenções no campo do urbanismo transitório, ou urbanismo, agora me faltou, urbanismo transitório. Eu confesso que para mim é um pouco uma certa novidade, né? No Brasil a gente já eu conhecia algumas experiências de ocupações transitórias, né? Das vagas de estacionamento e tal, mas eu não Eu perdi a Paula, vocês também perderam? Acho que conexão. Paula, não sei se você ouve a gente. Acabamos de perder sua conexão aqui. Ela travou, né? Puxa, eu estava tão empolgada. Eu também, ela estava tão bem agora. Deixa eu mandar uma mensagem aqui enquanto isso, senão a gente até passa para o outro ato e depois a Paula termina, né? Deixa eu só dar uma mensagem aqui para ela nesse minuto. Pronto, Paula está aqui de novo. Tudo bem, Paula? Vê se você consegue botar teu som. Sim? Sim? Sim, sim, ótimo. Eu ia até te lembrar também, olha, que por volta de 11 horas, 11h05, a gente encerra a tua parte, tá? Só para Tá, continuar aqui. já estou encerrando. Tá Então, bom. eu estava falando desses movimentos, que é muito forte aqui na Bélgica, dessa ideia de urbanismo transitório, que é esse movimento de ocupação de espaços, prédios, enfim, que estão abandonados, né? E eu falava justamente dessa arquitetura industrial, que tem um parque industrial abandonado muito grande, né? Na parte francesa aí, ligada ao declínio aí da industrialização, a partir dos anos 70. E então são ocupações, né, dessas áreas, é um movimento muito forte, com uma força política muito forte, com apoio do Estado, com apoio dos próprios proprietários desses imóveis, né, porque de certa forma é uma maneira de dar uma finalidade, né, ao menos temporária, para esses imóveis. Esses imóveis, mas o interessante, o que me chama muita atenção é que essas ocupações, para mim, elas ilustram muito bem o que a gente quis chamar atenção com um conceito que é o de lugares traumáticos, né? Que num determinado percurso aí das nossas pesquisas a gente propôs, que essas intervenções elas mostram muito bem o potencial das fraturas, das fissuras do tecido urbano no trabalho de memória, nessa prática da memória, né? Porque ali onde justamente
está o fissurado, o abandonado, o quebrado, o disfuncional, né? Ali onde um urbanismo mais progressista, vamos dizer, vai ver ali como um defeito, né, da cidade, ali nesse lugar, ali que existe um potencial muito importante de reinvenção da cidade. E esses movimentos, fica muito claro, é muito interessante como é que eles fazem essas reocupações. Eu tive a oportunidade de visitar alguns lugares, é fantástico, é exatamente a nossa ideia de arquivos. Eles vão justamente reconstruindo, porque são, por exemplo, alguns espaços são usados para a construção de habitações temporárias para pessoas que moram na rua, para imigrantes, etc., etc., que aqui na Bélgica existe, né? Então, esses prédios, eles são readaptados com os elementos arquiteturais, simbólicos, enfim, com as impressões, com as marcas, né, que estão ali, deixadas ali, né, dessa história desse lugar, e reconstrói outras arquiteturas, mas principalmente, que eu acho que é super importante desse movimento, outras formas de habitar, de viver esse lugar e, portanto, outras formas de outras cidades, outras socialidades, outras arquiteturas, outras estéticas que eles fazem emerger aí desse potencial traumático desse lugar, justamente dessa fissura, disso que tem ali uma grande capacidade de recontar essa história, e, portanto, não de continuar, mas de transformar o que, teoricamente, a gente vem falando bastante dessa ideia aí de lugares traumáticos que ela já estou encerrando, que ela foi muito inspirada lá em 2008, quando eu fazia a minha tese de doutorado, no antigo cassino da Urca, né? Uma das grandes inspirações para essa ideia de lugares traumáticos é esse prédio, né, lá na Urca, que na época, né, estava começando estava no meio do processo já de discussão sobre uma reocupação do prédio, né, que acabou sendo na época cedido para o Instituto de Design Europeu, Instituto Europeu de Design, né, que fez aí uma ocupação aí temporária do lugar, não no sentido do movimento temporário, mas enfim. E que, a meu ver, foi uma ocupação que ao cunhar o conceito e ao identificar no prédio do Cassino da Urca um lugar traumático, o que a gente queria mostrar, e o que a minha pesquisa mostrou, é que ali existia um potencial muito grande de fazer a memória trabalhar na cidade, né? Pela força das histórias, pela força dos relatos que havia em torno, né, desse prédio, que, a meu ver, na ocupação que foi feita do prédio, não foi essa potência de memória, essa potência de reconstruir uma história do Rio de Janeiro, da Urca, etc., usando os elementos riquíssimos que esse prédio e que tem em termos de história, de memória desse lugar, não foi utilizado, né? E eu digo isso porque eu tive a oportunidade depois de visitar a renovação, o prédio renovado, e realmente não se tratou disso. E há poucos dias fiquei sabendo que agora ele foi cedido para a Escola Eleva, é isso? Vocês confirmam isso? Então, assim, o que a gente vê aí, né? Uma história já contada, né? Ou seja, mais uma oportunidade, talvez, honestamente penso que sim, de não... Uma escolha, de novo, política, né? Ética política da cidade, de dar as costas, de
negligenciar a força de memória que esse prédio tem, né, para recontar a história da cidade e transformar essa história, né? Enfim, é incrível. E por isso que eu trouxe essa imagem, né? Essa foto foi uma foto dessa época que eu tive a sorte de, na minha pesquisa, ter acesso ao interior, né, do prédio, ainda antes da reforma, né? E essa imagem, por exemplo, ela está em preto e branco, mas ela colorida, ela impacta mais. Eu tenho outras. Foi uma das paisagens mais sublimes e que eu tive do Rio de Janeiro. O impacto de entrar nessa sala foi incrível, né? E o quanto, sei lá, quantas coisas diferentes poderiam ter sido pensadas, né, para esse prédio. Inclusive, principalmente, deixar essa sala, por exemplo, né, para que ela realmente tivesse essa potência de praticar a memória na cidade, né, a fim de reconstruir aí novas histórias e fazer elogios aí da história da cidade. Bom, é isto. Obrigada. Muito obrigada, Paula. Sempre muito bom te ouvir. Muito bom. Essa interseção da psicologia com a arquitetura, ela ganhou assim um outro tom com você, né? Desde que a gente recebeu a sua presença no Laje, que foi muito bom mesmo. E a próxima, né? O próximo ato que a gente separou é sobre os sentidos. E eu acho que vai ser um gancho muito importante, que é o trabalho que a Kátia ia apresentar. Eu vou fazer um ampassando bem rápido para que a gente que esteja aqui tenha mais tempo de falar também, né? Mas justamente porque essa tua impressão desse espaço sem nome, ocioso, sem uso, né? Sem representação, ele é sublime, né? A forma kantiana, ele é sublime, porque é aí que trabalham os seus sentidos e é aí que a tua memória trabalha, juntando essas informações todas. Então, quantos espaços aqui no Rio de Janeiro a gente não está vivendo hoje, inclusive um deles, o Canecão, né? Um deles, né? Todos os outros também são assim, falam muito sobre o que é a nossa cidade. Então, nesse sentido, e essa imagem aqui também é da Paula ainda, tá? É só para mostrar aqui, foi uma outra imagem que ela tinha escolhido, mas nesse sentido eu quero falar rapidamente sobre o trabalho da Kátia de Paula, que não pôde estar aqui conosco, mas quando ela revela os sentidos humanos, os sentidos urbanos, não pelo que os sentidos são ou fazem, mas principalmente pela quantidade de sentidos que devemos colocar em atividade para que a gente possa entender a cidade. E ela faz isso justamente quando ela analisa o que é arquitetura para uma pessoa cega, que usa todos os sentidos menos a visão. E aí, essa busca de pressupostos dos conceitos como percepção, cognição, avaliação, experiência espacial, relação corpo-espaço, são retrabalhados, são retraduzidos quando você tem que trabalhar, você tem que entender que uma arquitetura, um objeto que por excelência conclama a sua visão a trabalhar, né? Muitas vezes inclusive em determinados estilos, aquilo que está sendo impelido, né? É você observar os detalhes, mas a arquitetura, quando ela não está sendo praticada pela visão, como ela pode ser praticada? É uma resposta, na verdade, né? Por todos os sentidos em conjunção. Então, a Kátia buscou refletir, nesse caso, quais arquiteturas e como podem ser pelos sentidos, que não da visão, investigações com pessoas cegas congênitas, justamente para aprofundar a questão da percepção humana. Esses pressupostos que foram trazidos aqui, na verdade, são a base dos estudos de uma percepção ambiental, que é o início da descoberta dessa maquinação das ambiências, né? Uma percepção ambiental, ela vem com Fischer, principalmente, para estruturar esse campo de análise,
Mas, durante a dissertação da Kátia, a resposta que ela teve das pessoas cegas congênitas aos estímulos sensoriais do ambiente foi preponderante para que ela entendesse que é muito mais do que isso. Os informantes, ao relatarem as vivências do espaço, eles também falavam sobre o que os outros sentidos eram, como os orientavam, como locomoção, apropriação e identidade acontece quando não vemos com os olhos. Então, de uma forma bastante resumida, sentidos é tudo o que fazemos aflorar do corpo humano em reação a qualquer espacialidade, né? O processo empregado pelo cego, nesse sentido, é de uma superação da falta de uns sentidos. Mas nós também, muitas vezes, nós que vemos, videntes, muitas vezes apreciamos os elementos da cidade, os elementos construídos, do ambiente construído, preponderando um determinado sentido sobre outro, como se isso fosse possível acontecer, né? Então, o processo empregado pelo cego para aprender o espaço desconhecido está além dessa exploração sinestésica, mas também nas representações mentais que foram interiorizadas pelos sentidos quando os sentidos estão em atuação. Então, esses sistemas todos, agindo como pontos de referência, fornecem informações ambientais. E é por isso que um fotógrafo cego pode produzir fotos extremamente comunicativas, porque todo o seu sistema forneceu a informação ambiental para a construção da sua orientação. E também a Kátia conseguiu perceber isso nos estudos, que as informações auditivas, táteis, principalmente táteis, sinestésicas, essa que também permite o corpo estar de uma determinada forma no ambiente, é o que dá a consciência do próprio corpo. E dando consciência do corpo, dá a consciência da cidade, da edificação. Alguns elementos, alguns quesitos foram levantados por ela quando começou a analisar a questão da experiência, a experiência através dos sentidos, né? Toda experiência precisa de vivência. E esses elementos, esses pontos que foram levantados, que são descobertas, na verdade são constatações, né? Que um cego se orienta no ambiente usando não somente o tato e a audição, mas também o olfato, a sua mobilidade, a sua sinestesia. Percepção e cognição dos cegos são um processo analítico indutivo, eles precisam, inclusive, antecipar determinada ação, acreditando que é isso que tem que ser tomada, para que eles possam induzir uma determinada ação. A ação do indivíduo é essencial para essa construção mental do ambiente, o que significa que o cego só pode ter noção geral do espaço ao percorrê-lo, escutá-lo, cheirá-lo, tocá-lo, utilizando sentidos que os videntes tentam inibir, tentam coibir, inclusive, né? Tentam não trocar uns com os outros. Quanto mais experiências o cego puder obter dos lugares, mais individualizadas serão essas representações. E, por fim, a arquitetura é um elemento intelectual para esse cego, porque é imaginativo, porque é dotado dos valores significados ligados às suas vivências, e vivências que trabalham memórias, seguindo justamente o que Paula começou e, na verdade, deu uma profundidade enorme para nós aqui agora, para entender. Memória como um estatuto, né? Mas um elemento de apropriação cognitiva. Ela trabalha em nós, no nosso corpo, porque as referências estão no corpo. As referências e as histórias estão sendo construídas por aquilo que já sabemos. Então, nesse ponto, e como a Kátia traz, para sumarizar, algo pode ser belo, algo nos move, e não foi visto, foi sentido com todos os outros elementos que constituem esse cabedal, né? Essa noção de belo, por isso, pode variar, como varia, né, de uma cultura para outra, mas principalmente varia drasticamente de acordo com como sentimos. A compreensão, portanto, ela é baseada nessa série de sistemas de significados e símbolos que são decodificados pelo sentido. E os sentidos fazem mais do que atribuir beleza. Eles dão, para todos nós, seres humanos, a sensação de agradabilidade. Agradabilidade significa conforto, significa bem viver,
significa estrutura. Então, é por isso mesmo, a Paula acabou de trazer uma questão interessantíssima, né? Por isso mesmo que uma cidade complexa no sentido das discussões de complexidade trazidas por Morin, trazidas por Deleuze, uma cidade complexa, politicamente, economicamente, com tantos problemas a serem resolvidos, ela ainda é uma cidade desejada. Por quê? Porque pelos sentidos nós podemos atingir a nossa sensação de agradabilidade e conforto dentro dela, aquilo que nos permite desenvolver as nossas ações diárias, as nossas ações mundanas, né? Eu poderia chamar assim. E por isso também que é possível a gente fazer mudanças de perspectiva dos espaços urbanos. Espaços que não vêm apenas para agradar a visão, mas para agradar a todo um sistema codificado que vai levar à agradabilidade, como esse, que é um espaço conhecido de nós, né, no Brasil, em São Paulo, em que a experiência humana fala, inclusive, mais alto do que aquilo que os nossos olhos poderiam ditar como sendo uma bela ou uma boa arquitetura, né? Para finalizar, sobre um ato essencial, que é o ato de exercício dos sentidos, é bom sustentar, então, e a Kátia traz isso na dissertação dela, que toda reflexão deve criar a possibilidade de espaços perceptíveis e agradáveis por meio dos sentidos. E quando nós praticamos, aí eu vou voltar atrás nos passos que já demos, né? A partilha e a compartilha dos afetos. Quando nós trabalhamos o nosso corpo e vivenciamos, e assim temos o trabalho de memória, né? Nós podemos dizer o que é uma cidade por aquilo que já retemos e produzimos dentro de nós mesmos. Os sentidos emergem, criam subsídios, né? O que é muito maior, criam subsídios para que a qualidade arquitetônica seja sempre algo muito mais para o campo do holístico e do sistêmico do que para o pontual e o individual. E, então, eu encerro aqui essa apresentação da Kátia, que justamente fala sobre mais um ato essencial, que é o de exercitar os sentidos humanos na urbanidade, né? Na nossa urbe. E vou passar a palavra para Glauci. Bom, obrigada, Ethel. Primeiramente, bom dia para todas e para todos. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de fazer parte desse coletivo, desse debate sobre as sensibilidades, né, as ambiências e os espaços urbanos. E o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é um pouco dessas experimentações em loco, né? Então, como a gente transforma essa teoria, toda essa construção, todo esse debate, numa experiência acadêmica, numa experiência pedagógica, tá? E aí pode passar, Ethel, né? Então, a gente começa tentando sintetizar, se isso for possível, né, e sem perder toda a complexidade do tema, né, entender as nossas motivações, organizar as nossas motivações, que é exatamente compreender a potência do método de pesquisa em urbanismo, que parte da observação desses corpos sensibilizados, né, que percebem e constroem essas representações de mundo. Né? E aí esses corpos sensibilizados que transitam na cidade culturalmente e emocionalmente nesses processos interacionais, tecendo intenções, né? Construindo ambiências que podem ser também visibilizadas pelo conjunto de narrativas, né? E essas narrativas são refletidas, né? Como elementos, como instrumentos reivindicatórios de direitos. São narrativas, né? Como arte de fazer um território vivenciado por um corpo coletivo, né? E aí, como essas motivações são experimentadas no âmbito de um ateliê pedagógico? O trabalho que eu estou trazendo para vocês é um experimento que a gente faz no curso de arquitetura da ESD-UERJ, Campo Petrópolis, tá? Num ateliê chamado Bordas, que é um ateliê integrado, que reúne as disciplinas que é ministrada por mim, pelo professor Wagner Rufino, tá? No âmbito das disciplinas de projeto de arquitetura e urbanismo, e as imagens, né, as representações que eu apresento para vocês foram elaboradas no âmbito desse ateliê pelos alunos, né, e alunas desse ateliê, que fizeram parte da turma de 2022.
né? E como abordamos as culturas e as emoções no âmbito desse ateliê? Pode passar, tá? Entendendo que a construção do conhecimento científico também nasce do conhecimento do comum. E aí esse ateliê, ele busca se ancorar em Xerém, que é um distrito do município de Duque de Caxias, que tem como principal imagem, né, o marco de ancoragem da sua identidade nos dias atuais, o Centro de Treinamento do Fluminense, né, que se implanta exatamente na entrada da cidade, né, e constrói um espaço que é cercado por um grande muro, né, que numa situação diferenciada se tornaria um espaço de esquivança, né, um espaço inseguro, e que a comunidade, né, a pessoa local, o conjunto, né, esse corpo coletivo local, se apropria desse espaço como um grande espaço de lazer e interação, se apropriando desse muro como uma possibilidade de contemplação, arquibancada e de sua calçada, ressignificando esse espaço, tá? Que é um espaço que fica em contraposição com a realidade de todo o bairro, e é o que a gente vai ver agora. Pode passar, Ethel. Né? Então, essa construção do conhecimento científico também nasce desse conhecimento comum. O que é esse conhecimento comum? São os saberes e os fazeres dessa comunidade, tá? Dessa população que habita esse lugar, mas também do olhar do cientista que passa a interagir e passa a ler esse local. Né? Então, o que nós estamos propondo, né, é capturar essas narrativas, mas também construir narrativas que vão ser espelhadas, que vão ser refletidas como um conjunto reivindicatório de direitos. Né? São experiências humanas entrelaçadas. Nós vamos entrelaçar experiências, e nesses entrelaçamentos, as potencialidades e tensões socioespaciais, elas são expressas por meio de palavras, de movimentações corporais, né, ou representadas pelas lentes desses interlocutores urbanos, incluindo os pesquisadores e pesquisadoras, de diversa maneira. Né? Exatamente como a gente está vendo nessa foto, que é capturada pelos alunos, de uma aluna se apropriando exatamente desse resquício do que deveria ser uma calçada, mas que não acontece em Xerém, muito em contraposição ao que a ateliê acabou fazendo, né, a essa calçada, esse calçadão do centro de treinamento, com um muro, né, que vira essa parede cega de cidade, um espaço que seria de esquivança, e é tão potente, né, em contraposição a esses espaços livres públicos de apropriação do interior do bairro e que não acontecem. Né? E, para isso, nos pautamos também em entrelaçamentos de saberes científicos, ou seja, entendendo que essa construção científica, ela precisa, né, ou ela geralmente também nasce do saber comum, mas ela é entrelaçada a saberes técnicos científicos para construir esse conhecimento. E aí pode passar, Ethel. Tá? Que nos possibilita interpretar a cartografia dos afetos, né? A cartografia desses afetos através do que nós entendemos como os corpos vibráteis, né? Sujeitos reivindicatórios de direitos errantes e pensantes sobre cidade e sobre si mesmos, né? Sobre seus coletivos nessa cidade. Para isso, dialogamos com autores como a Sueli Rolnick, Jean-Paul Thibault, Certeau, Mafezoli, Edgar Morin e Vygotsky, entendendo que a cartografia, né, ela é uma representação em movimento, né? Ela é um desenho, uma representação que acompanha e se faz ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da cidade. Né? Não é um mapa reduzido, olhado do alto, que congela o espaço no tempo. A cartografia do afeto ela acontece no chão da cidade, naquele momento, ela expressa aquele momento vivenciado, né? E é isso que a cartografia dos afetos ela vai capturar exatamente através desse corpo vibrante, né? Desse corpo individual ou corpo coletivo, vamos entender dessa maneira. Pois é uma vibratilidade do corpo, né? Uma movimentação, uma vibração sensível que se reconhece nesse espaço urbano e conhece o espaço, né, de modo a dar significado às coisas que vão estruturar esse espaço, né?
E aí, quando a gente fala desse corpo vibrátil estruturando esse espaço, construindo esse espaço, né, ou dando sentido a esse espaço, estamos falando das ambiências, né, que o Thibault vai discutir muito bem como um espaço-tempo qualificado do ponto de vista do sensível, né, que pode ser percebido, né, e aí a gente traz através dele, né, essa ancoragem metodológica para entrar ou para se aproximar do campo de trabalho, que é ler esse espaço, né, através de 3 lentes, né, e por esse método de campo, né, é que iniciamos as escutas sensíveis, né, e a partir do momento que a gente organiza esse método das 3 lentes, do eu, tu, ele, a gente se coloca em campo, começa a participar e deixa a cidade falar, deixa esses corpos vibrarem sobre esse espaço, né? E aí essas escutas sensíveis, ela parte tanto desse eu pesquisador que se coloca e vive esse espaço, né? Também como esse corpo vibrátil, o tu, que é esses interlocutores locais, aquele que comunica e conversa diretamente com a gente, que vibra com o lugar que ele habita, né, trazendo todos os seus afetos positivos e negativos, né, que vão ser refletidos em direitos e, né, que vão ser reivindicados, né, e esse ele que os pesquisadores vão olhar, né, distante, né, e que vai comunicar de maneira indireta através das suas apropriações os movimentos, né, e movimentos corporais nesse espaço. Então, são 3 lentes que se manifestam enquanto presenças reivindicatórias, né? Ou seja, são reflexos, né, daquilo que vai emanar do sentido e do desejo, das emoções dessas pessoas, pois as presenças humanas, elas precisam ser percebidas para serem reconhecidas nos contextos urbanos, né? As presenças precisam ser reivindicadas, e o que esse trabalho traz é exatamente isso, né? A ancoragem dessas identidades no espaço, né? À medida que a gente está fazendo esse trabalho de campo, esses interlocutores estão se reconhecendo nesse espaço, estão organizando, né? Os seus pertencimentos, estão refletindo o que essa cidade é, né? O que ela tem de bom e o que ela tem que reivindicar como direito dela, né? Então, são presenças que precisam ser reivindicadas e marcadas no espaço e no tempo, né? Materializadas enquanto conhecimento. Ou seja, a cartografia dos afetos é também a construção do conhecimento através da vibração, né? Ou das vibrações corpóreas no espaço que vão reivindicar seus direitos, né? E suas identidades. Sabemos que essas presenças humanas no território e suas ambiências existem, independentemente de qualquer coisa, mas ganham força reivindicatória quando elas são percebidas socialmente quanto coletivos políticos. Então, é importante a gente entender esse corpo coletivo, vibrátil, também como um corpo político que vai reivindicar os seus direitos, né, e que vai trazer à tona todas as tensões estabelecidas nesse espaço urbano. Né? E aí, esse ateliê Bordas vai propor trabalhar exatamente nessas narrativas e reflexos reivindicatórios desses corpos vibráteis. Pode passar, Ethan. Né? E aí, para explicar essa construção teórica metodológica, a gente apresenta, né, alguns fragmentos de campo, né, e que foi possível, né, onde foi possível a gente perceber esse espaço, né, experimental, esse estudo de caso, né, para a construção dessa cartografia dos afetos, dessa cidade narrada, dessa cidade refletida a partir de Xerém, tá? Pode passar, né? Então, para situar rapidamente, Xerém é um bairro, tá, que está localizado no município de Duque de Caxias, que integra a região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? E se caracteriza espacialmente, fisicamente, por estar na borda da cidade ou por estar na borda dessa metrópole, tá? Pode passar. Tá? E aí, essas escutas sensíveis, né, escutamos e construímos isso através de várias representações possíveis no âmbito do Ateliê Bordas, né? Representamos através de colagens, né? E aí a colagem ela surge como um instrumento de representação potente da organização dessas narrativas e dessas falas,
né? E aqui a gente tem um exemplo do ateliê, onde a equipe mergulha através do tema memória do lugar e vai capturar a partir de processos interacionais e dinâmicas ativas, né, para entender o que esse interlocutor, o que esse tu está narrando sobre a memória do lugar, né, e o que é importante para esse recorte, para esse grupo, que vai situar exatamente esses marcos da cidade, né, que está muito ligada à Fábrica Nacional de Motores, a FENEME, né, às praças, aos encontros que acontecem nos jogos de rua, né, a própria natureza, por ser também uma área cercada por uma rebio, por uma reserva ambiental, né? Então, tudo isso é evocado através desses processos interacionais, dessa cartografia que acontecem no chão da cidade, né? E aí, já passando para o próximo slide, né, a gente também experimenta, através da colagem, a dimensão do eu, né, onde esses pesquisadores se colocam distante e o que eles vão observar no presente dessa cidade, né, são esses conflitos, né, e aí observar a paisagem sonora, observar esse comércio de rua, observar essas pessoas, como é que elas caminham, como é que elas se apropriam dos espaços da cidade, né, e aí muito entendendo essas dinâmicas de calçada e os conflitos entre faixa de rua, carroçável e calçada, né, fazendo, né, essa leitura subjetiva do espaço, né? Pode passar. E aí, como síntese, né, os alunos, né, o ateliê escolhe também construir, né, através até de uma leitura atravessada neurolinguística, nuvem de palavras, que vai condensar, né, essas percepções reveladas pelas falas dos interlocutores, né? E aí é interessante porque as colagens elas vão trazer tudo isso em imagem, né? Mas as falas, a captura, né, dessa narrativa do lugar vai dizer, né, que esse lugar ele é marcado pelas presenças, né, pela barreira do invisível, pela FENEME, pela Associação de Moradores, pelo CT do Fluminense, pela presença forte de praças e igrejas, pelos parques, né, ou pelos bairros que formam essas centralidades do lugar, né? E aí, essa experiência do ateliê, né, que passa, pode passar, Éter, por uma característica de ser um ateliê extensionista, que experimenta essa cartografia através das escutas sensíveis, que, em síntese, trata de situar espaço-temporalmente essas presenças reivindicatórias, né? E aí as metodologias ativas adotadas vão se debruçar sobre a leitura desse espaço através da memória, através dos marcos referenciais, através das tensões espaciais, né, das potências e da fragilidade desse espaço, que é desenhada por esse interlocutor, né, que é afetado, que está sensibilizado e que vai narrar e refletir sua vontade de cidade através, né, dessas dinâmicas ativas que depois é compilada tecnicamente, né, ou cientificamente por esse grupo de alunos para poder interpretar esse espaço e poder partir para os exercícios de projeto dentro do ateliê de arquitetura e urbanismo, né? E aí, para, né, sintetizar, né, um pouco essa experiência e mostrar, né, o movimento, a gente está falando aqui de corpos vibráteis, né, de cartografia no chão da cidade, de ver o movimento da cidade, entendendo que a cartografia é a leitura do movimento, né? Eu vou apresentar rapidamente um vídeo de 2 minutinhos para ilustrar a ação em campo e interpretar o lugar, né, e seus afetos. Tá? Começou. Talvez você tenha que... Tem som? Talvez você tenha que compartilhar o som primeiro. Descompartilha a tela e antes de compartilhar o vídeo, clica no quadradinho que compartilha o som. Acho que ajuda. E agora, como eu descompartilho? Tem um botãozinho vermelho que deve estar aparecendo para você. É no verde. Ah, eu tiro para você aqui. Pronto, eu tirei.
Aí, quando você for compartilhar agora, tem um quadradinho bem no cantinho esquerdo inferior, assim, ó, share, screen, Ah, qualquer sim, achei. sound, né? Aí, pronto. Oi? Bom, é essa um pouquinho da nossa experiência de narrativas e reflexos sobre a cidade. E obrigada. Adorei o Beatles aí em samba. Muito bom. Cris, agora com você eu vou fazer aqui o compartilhamento, tá? Da sua parte. Só um instantinho. Tá bom. Vamos lá, então. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Pode passar o primeiro, enquanto eu agradeço para o convite que a Ethel nos fez, né? Ela jogou um tema para mim que eu não sabia muito bem como abordar. Acabei fazendo uns devaneios aqui que não sei se vai dar certo, mas, de qualquer forma, o prazer é imenso estar compartilhando com vocês aqui essa mesa. E uma pena que a Kátia não esteja aqui, espero que ela tenha conseguido ouvir ou que ela escute depois na gravação, né, que vai ficar. Eu fiquei, então, de falar de experiência pelas ambiências, percursos. Né? O nosso laboratório, o laboratório LASC, da UFRJ, que é Arquitetura, Subjetividade e Cultura, vem estudando há muitos anos essa importância das ambiências na experiência estética, nas práticas urbanas, né? Principalmente por meio dessa inserção na cidade, dos percursos, das experiências. Isso tudo em consonância com a rede internacional de pesquisa sobre ambiências, que é a Ambiance.net, né? Do qual o nosso grupo faz parte. Bom, para quem vai escutar o vídeo depois, acho que já ficou mais ou menos claro o que é ambiência, né? A Ethel falou bastante sobre isso, mas dando uma resumida muito rapidamente, a ambiência é o conjunto composto não apenas pelo suporte espacial, né? Constituído pelo lugar urbano, mas também os seus atributos não só físicos, mas imateriais, intangíveis, sensoriais, morais, atmosféricos, dinâmicos, etc., etc. E a gente sustenta que as ambiências sejam capazes de favorecer a apropriação, ativar a memória a trabalhar, como bem disse a Paula, ou como disse a Ethel aí, que
as ambiências conclamam a memória a trabalhar e fornecer essa substância, né, de criação de laços identitários e afetivos das pessoas e dos lugares urbanos. Mas a pandemia, né, que começou em 2019, 2020, ela afastou compulsoriamente as pessoas das ambiências das ruas, né? E isso fez emergir uma série de questionamentos sobre a experimentação das cidades. Então, muitos pesquisadores se perguntaram: será que dá para substituir os percursos, as ambiências, a experiência urbana nesse momento, né, de isolamento? Vários estudos pipocaram no mundo inteiro, buscando entender como que as pessoas recolhidas nas suas casas, em isolamento, podiam simular a vivência do lugar urbano por trás das telas dos seus tablets. Pode passar, Éter. Dos seus tablets e dos seus celulares, dos seus notebooks, enfim. Ou então por simples devaneio, né, da imaginação. E verificou-se que, mais que nunca, as pessoas estavam ávidas, né, por criar mecanismos, e que esses mecanismos cerebrais, que buscavam situar o indivíduo no lugar imaginado, eram ativados constantemente. Muitas pesquisas ligadas a neurociências identificaram que as atividades do cérebro voltadas para a geolocalização, elas coincidem com aquelas que são acionadas no momento em que imaginamos estar em algum lugar específico, né? Esse eu estou me lembrando muito do trabalho do Alain Berthoz, que é um neurocientista francês que fala bastante sobre essa questão e estuda as ativações das zonas cerebrais. Essa questão do imaginário, ela é explorada por diversos autores que podem elucidar esses processos de buscas, né, por suprir a ausência do lugar vivenciado. O próprio Jean-François Hugoyard, ele ressalta que o imaginário não é um repositório passivo de imagens, mais ou menos no sentido, como disse a Paula, não é um baú cheio de figurinhas, mas é um elemento de transgressão que desfaz as distinções entre espaço e tempo, né, ao sabor da reversibilidade do presente e do ausente, do vivido e do possível, como diz ele. O nosso laboratório chegou a fazer 2 pesquisas interessantes, uma da Luísa, que acabou de defender o mestrado, e outra da Ilana Sankovic, que também defendeu o mestrado, que mostram que, numa visão kantiana, o imaginário exerce esse triplo papel de sintetizar, reproduzir e criar, e diríamos também ressignificar o espaço urbano, corroborando assim com a tese do Hugoyard, que sustenta que o imaginário ele é alimentado pelas tonalidades afetivas que emergem das atmosferas que são vividas. E com isso a gente compreende que as ambiências contêm essas atmosferas, mas não são as atmosferas. Essas atmosferas são engendradas por sensações que são ancoradas no lugar vivenciado. Então, ao rememorar, recriar, ressignificar o lugar vivenciado, os indivíduos evocam as tonalidades afetivas e qualificam aquele momento de experienciação que eles acharam naquela caixinha que a Paula falou. Só que aí o tempo foi passando e a gente voltou às ruas, né, com o relaxamento das medidas preventivas, né, porque diminuíram o número de casos da pandemia, e por esse crescente índice de vacinação, a gente já pôde voltar às ruas. E aí a gente se depara com uma surpresa, né? A gente vê que o que existe, na verdade, é um pouco diferente do que a gente imaginou, né? A gente imaginou uma coisa e as práticas vividas no aqui e agora são outras. Então, se a gente compreender que as atmosferas estão contidas nas ambiências, além de todos os atributos que a gente citou antes, a gente verifica também que mais uma característica da ambiência é essa, é a capacidade de nos surpreender, né? A capacidade de nos surpreender. E a gente se pergunta, uau,
Como é que a gente pode ter esquecido que o inesperado fazia parte da experiência das ambiências urbanas? Pode passar, Eta. Passa mais uma. Então, a surpresa de passar por uma praça e sentir um perfume anunciando a primavera, ou o cheiro de pão ou de uma pizza saindo do forno quando a gente vira subitamente uma esquina. Ou até nem tudo é bom, a gente vai caminhar pela orla e a gente é perseguido por uma música que não corresponde ao nosso gosto musical. Pode passar. O nosso percurso da cidade, ele deixa de ser aquele que a gente acreditava que ia encontrar quando, de repente, cai uma chuva inesperada no meio da tarde, ou numa ventania, né? Como diz o poeta Fernando Pessoa, nesse poema que eu trouxe, ele fala: não sabia que caminho tomar, mas o vento soprava forte e segui o caminho para onde o vento me soprava pelas costas. Então, todos esses eventos são exemplos do inesperado na experienciação das ambiências, no percurso pela urbe, que não eram coisas programadas na nossa imaginação quando a gente construía a realidade paralela durante o isolamento. Pode passar. Eu achei uma dissertação interessante de uma moça chamada Cristiane Ninick, que ela apresenta um outro exemplo sobre essa questão. Ela lembra que, quando a gente está se deparando com o outro caminhante na mesma calçada, vindo na direção oposta à nossa, surge um momento de negociação silenciosa, uma negociação afastada um do outro, onde, no passo seguinte, os corpos vão exprimir essa alteridade que ali aparece, né? Você acaba indo para a direita vendo que o outro vai para a esquerda. Então, esse confronto, né? O encontro com o outro, a surpresa, a necessidade de negociar esses conflitos são parte da prática urbana presencial. Assim, por mais que a gente busque uma simulação virtual, ela vai estar sempre sujeita ao nosso próprio arbítrio, e não à decisão daquilo que é externo a nós, como o outro. A alteridade, ela não pode ser simulada. Pode passar. Como diz Michel de Certeau, cada passo que damos na cidade representa uma unidade de negociação com a urbe. Então, quando a gente está se deslocando pelas ambiências, estamos também nos arriscando, nos apropriando, experienciando o lugar. E com isso a gente se dá conta da nossa presença no mundo. E essa experiência estética faz emergir a alteridade que jamais aconteceria do lado de cá de uma tela plana. Circular pelas ruas é uma ação constante de compactuação, é uma ação constante de transformação de nós mesmos. Atuando nas ambiências urbanas e sendo afetados por elas, o inesperado é o que estabelece quem nós seremos no fim desse percurso. E é isso. Muito obrigada. Não poderia terminar da melhor forma, Cristiane. Foi maravilhoso. Imagina. Maravilhoso. Eu acho que fechamos, na verdade, 5 atos possíveis, como eu falei. É uma forma jocosa e audaciosa de dizer que é possível criar passos, né? Mas principalmente que esses passos não têm fim. Você acabou de falar que é justamente por essa surpresa do próximo passo que a gente pode dizer que a cidade está ali, que ela está viva e que ela existe. E só assim a gente também pode interferir nela. Então, eu queria agradecer muito até quem está aqui conosco e vai assistir depois. Aqui tem o QR Code, que é do site do LASC, Laboratório Arquitetura, Subjetividade e Cultura, artigos, teses, dissertações sobre esse tema, inclusive da própria Glaucia está ali. Nós temos toda essa parceria, então essa pesquisa é uma pesquisa referendada por colegas, por amigos, em todos os lugares do Brasil e também na Europa, né, principalmente. São pessoas que estão falando sobre isso, que estão falando sobre como precisamos reconstruir mesmo, né? Porque a profissão, ela está pronta. Eu vou parar de compartilhar aqui, né? A profissão de arquiteto urbanista é uma profissão consolidada, mas o que ela é
é sempre uma surpresa. Nós já não pensamos como professores da forma que pensávamos de 10 anos atrás. O que dirá dos nossos estudantes? Então, o que Glaucio mostrou aqui hoje, que é muito rico, uma ação de extensão que move o corpo para pensar uma periferia, isso a gente está vendo aqui, essa é a nossa realidade cultural, né? Aquele carro que fala aquela mensagem do ovo é nossa. E quem estava online, isso foi maravilhoso. Eu dava aula e eu descobria a hora que estava passando na casa do meu aluno. E eu estava interligando, são linhas imaginárias, quase como Vija Clark fez, né? São linhas interligando esses corpos num mapa que não existe, é uma cartografia da afetividade, de uma cidade real que só pode ser vivida por todos esses elementos em conjunção. Eu sei que nós não temos mais ninguém aqui para fazer perguntas, mas eu vou mostrar uma coisa. Então, eu trouxe o livro, porque vai ter uma hora que eu vou conseguir mostrar. O desenho do livro é a coisa mais linda do mundo. Esse aqui é o Trem, é um livro de um escritor alemão. Ele é alemão. Mas tem uma cena aqui que é muito boa, que é a cena de todos eles presos no vagão, procurando pessoas, até eles descobrirem que eles são as pessoas, né? Que eles são as cidades. Eles saem dos vagões, colocam as mesas do lado de fora e fazem uma festa. Esse aqui vale a pena ler, porque assim, naquela noite eles descobriram a cidade. Eles fizeram festa com muita comida, música, lanternas coloridas balançando ao vento. Riram e cantaram e prometeram que sempre se encontrariam em movimento. Eu acho que tem tudo a ver com o que colocamos aqui nesses atos, todos esses atos, né, para a nossa vivência espacial e para um aprimoramento dos métodos de pesquisa e de prática da arquitetura e urbanismo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, meninas, fiquem completamente à vontade para a gente encerrar a nossa mesa. Eu só quero expressar a minha satisfação de estar aqui compartilhando com vocês sempre essas ideias que dão nós na nossa cabeça e fazem a gente seguir em frente e dizer que é muito bom fazer parte dessa comunidade, desse coletivo chamado LASC. Também gostaria de agradecer a oportunidade e ver como é uma pesquisa potente, né, em que a gente sempre está descobrindo coisas novas, novas possibilidades para compartilhar e trocar e crescer junto, né, construir cidades junto, de forma sensível. Obrigada, gente. Bom, também obrigada. Adorei as apresentações, de todo o coração. Adorei. Tomara que façamos outras em breve. Com certeza. Que nos Obrigada. encontremos fora desse trem. Então, ó, pega um trem para Lisboa. Pois é, eu estou aqui só pensando nisso agora. Vamos lá para o inesperado, vamos para o inesperado. Exatamente. Dia 26 é uma assim, boa data. E eu tô super impactada como, na verdade, a gente falou de coisas em comum, assim, né? Foi muito bonito, foi muito legal. Adorei essa ideia da crise do inesperado. Fazia tempo que eu não ouvia nada sobre isso. Você me lembrou muito o Peckman, viu, Cris? O Peckman falou uma vez em cidade estritamente vigiada, ele falou, o que é a cidade, se não inesperado? E se tirar isso, não é mais? É muito bom, legal. muito bom. Bem, muito obrigada. Natália, você que é nosso apoio aqui, quero dizer que a gente fechou, nós não temos perguntas, né? Então, acho que podemos encerrar bem na hora certinha. Te agradecer aí pela ajuda, viu? Ok, tá ótimo. Adorei a apresentação também. Muito bacana de escutar e aprender um pouco mais sobre essa questão. Obrigada. Tchau, meninas.